pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez em nosso curso, de como interpretar as Escrituras. A nossa aula de hoje é Origem e Natureza da Bíblia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Newton Filho e você está no meu canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e todo vídeo que a gente mandar aqui você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu computador, na sua televisão, tá bom? No tema passado nós estudamos a singularidade da Bíblia, nós vimos a Bíblia como um todo, vimos que a Bíblia ela é um livro de profecia, vimos que a Bíblia é a palavra viva de Deus, nós vimos também que a Bíblia é um livro histórico e nós vimos a importância da Bíblia, os seus autores, os lugares por onde esses autores escreveram a Bíblia, vimos a Bíblia como um todo, de forma singular. Já hoje nós vamos começar a entrar em algumas camadas do nosso estudo, nós vamos começar a entrar de forma um pouquinho mais profunda no estudo da construção da palavra de Deus, que é a Bíblia. O título, digamos assim, o texto bíblico introdutório da nossa aula de hoje está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 13, que diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então aqui nós vimos a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, um texto curioso, Temos um motivo para dar graças a Deus, que quando nós acolhemos a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas sim como a palavra viva de Deus, que é a Bíblia Sagrada, como nós vimos no tema anterior. A nossa maneira de ver e de compreender as Escrituras, de compreender a natureza e a origem das Escrituras, ela vai impactar de forma bem profunda o nosso estilo de vida, a nossa vida também na igreja. A nossa interpretação da Bíblia, ela é facilmente moldada da forma que a gente entende o processo de inspiração e revelação. Então, por isso que hoje a gente vai estudar esses pontos, porque a gente precisa entender essas questões, uma vez que ela influencia na forma que nós vamos aplicar a Bíblia na nossa vida. E no decorrer da nossa aula, você vai entender direitinho aonde eu quero chegar. Se nós desejamos entender as Escrituras, nós precisamos permitir que elas, as próprias Escrituras, nos forneçam parâmetros para a gente entendê-la, tá? Porque seria assim, de forma irracional. Por exemplo, se a gente quisesse entender matemática usando formas empíricas que são usadas na história e na ciência para poder a gente entender. Seria impossível entender física usando metodologias que são utilizadas na biologia. É até ilógico isso, Então, com a Bíblia não é diferente. Para a gente entender as Escrituras, para a gente entender a Bíblia, nós precisamos permitir que a própria Bíblia crie os parâmetros, que a própria Bíblia a interprete e que ela mesma nos dê um método para interpretá-la, Seria irracional da nossa parte pegar a Bíblia e usar metodologias de pessoas que não acreditam em Deus para entendê-la. Então, para a gente entender as Escrituras, para a gente aprender da Bíblia, a gente precisa usar a fé e não ceticismo, e não métodos, digamos assim, ateístas para estudar a Bíblia. A fé ela é o agente de tudo isso para a gente poder compreender mais essa linda carta de Deus, essa linda carta
de amor de Deus para todos nós. Então é justamente isso que nosso estudo vai tratar, né? A nossa aula de hoje, nós vamos analisar alguns aspectos, né, fundamentais da origem, da natureza da Bíblia, e analisando essas coisas, isso vai impactar, né, a nossa interpretação e a compreensão da palavra de Deus. Se você não entender o processo do qual nós vamos falar dessa aula aqui hoje, vai ser um pouquinho complicado a gente poder interpretar a Bíblia, interpretá-la de forma correta, né? Como está escrito no Assim Diz o Senhor. Porque você sabe, hoje existem muitas linhas de interpretação. Hoje a Bíblia ficou muito funcional, né? As pessoas usam da forma que querem, do jeito que querem. Não, mas esse é o meu ponto. Alguns até dizem, né? Não, mas esse é o meu ponto de vista. Eu li esse texto e eu acho que ele é assim. E na Bíblia não existe achismo, tá? É interessante as nossas aulas, porque você vai se deparar com algumas coisas novas. E assim, para você que nunca entrou nesses estudos técnicos da compreensão da palavra de Deus, você vai ter que desconstruir muita coisa que você ouviu por aí. E para a gente aprender, tá? Você, meu querido amigo, minha querida amiga que está assistindo, quando a gente se depara com um conhecimento, a gente tem que desconstruir muita coisa que foi construída no decorrer da nossa vida, muitas falácias que foram repetidas e a gente acabou tomando isso como uma verdade universal. Então, vai ser um choque para você, né, talvez aí no decorrer dessas aulas, porque você vai se deparar com algumas coisas novas. E o novo nos assusta, e o novo nos causa, né, aquele impacto, né? Ou a gente muda, ou a gente, né, continua na mesmice de sempre, né? Neste primeiro tempo, aqui nesse primeiro round da nossa aula, eu quero avaliar com vocês a revelação divina da Bíblia. Eu quero apresentar para vocês como é que funciona mais ou menos aqui o processo da revelação. Eu vou tentar ser o mais prático para que todos possam entender, para ficar bem, né, entendido aí essa questão. A revelação nada mais é, né, do que tornar, né, conhecido aquilo que estava desconhecido. Ou seja, no Jardim do Éden, quando antes do homem pecar, Deus conversava com os seres humanos face a face, né? Assim como eu estou conversando aqui, você talvez está assistindo aí, você está me vendo falar, né? Nós estamos basicamente, não é presencialmente, mas é face a face, né? Você está me vendo falar. O Deus conversava com o homem, assim, batia um papo normal. Só que com a entrada do pecado no mundo, houve esse rompimento, essa separação. O homem já não podia mais conversar com Deus face a face, né? Conversar de frente um com o outro. Porque uma vez que o homem agora estava imbuído do pecado, e o pecado, a transgressão é a separação de Deus e o homem, Deus agora, ele utiliza alguns métodos. Gente, isso é muito bonito, porque isso mostra um amor divino muito grande por todos nós. E a gente não merece isso. Você vê que como Deus, ele é magnífico, ele é esplêndido nas suas coisas, né? Deus, então, ele estabelece, ele cria uma forma de se comunicar com o homem, que é através da revelação. Para a gente falar da revelação, né, teria que ser, acho que um vídeo de quase 2 horas para explicar todo o processo de revelação e as formas de revelação que existe, porque existe a revelação geral, a revelação especial, e nós demoraria 2 horas para explicar as partes, né, dessa revelação, mas eu vou ser rápido aqui por causa do nosso tempo. Então Deus, ele revela suas verdades para alguns homens, né, através dos sonhos, através das visões. Uma vez que o homem não podia conversar com Deus face a face por causa da separação, Deus então, através de sonhos, através de visões, se torna conhecido,
transmite a sua mensagem. Então, para que haja a revelação, precisa haver duas coisas. O agente da revelação, né, que é Deus que transmite ali, né, que dá aquela mensagem, e a pessoa que vai receber a revelação. Né? Então a Bíblia, ela não é como um qualquer livro, ela é a revelação direta de Deus. Então Deus revelou, surgiu aí até nas redes sociais, um dia desses aí, um cidadão, um jovem aí falando que a gente não precisa considerar as coisas da Bíblia, que a Bíblia não pode ser levada tão a sério assim. Se eu entendo o processo de revelação, se eu entendo que a revelação ela é a forma divina de Deus comunicar suas verdades, com certeza eu não vou falar um negócio desse por aí, né? Então a Bíblia ela não é como qualquer um livro. É interessante notar, acompanhe comigo esse texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 19 e 21, que diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de qualquer particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Alguns ateus, algumas pessoas que não acreditam em Deus, alguns críticos dizem que a Bíblia é uma mera produção humana. Deu na telha lá e o camarada começou a escrever sem pra quê, né? Agora seria muito ilógico, pensa comigo, você é uma pessoa inteligente, eu acredito que quem está assistindo esse vídeo é uma pessoa que pensa, é uma pessoa inteligente. Pensa comigo, como que eu iria criar um livro para frustrar os meus desejos, os meus desejos intensos e profundos do meu coração, né? Como é que eu iria criar um livro? Como é que o ser humano poderia criar um livro que vai totalmente contra os seus desejos, as suas vontades? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que é uma pancada, né, no nosso coração, porque as palavras de Cristo, as palavras das Escrituras, ela vai totalmente de contra as nossas vontades. Como é que eu iria criar algo? Como é que nós criaríamos algo que vai contra os nossos gostos, contra as nossas vontades? Então isso é meio ilógico, né? Então, assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus, ele é o autor, e Deus utilizou os homens, né, como nós falamos ontem, para que ele pudesse revelar, né, tornar visível a sua mensagem. E como é que Deus revelou? Existem várias maneiras. Deus revela através da natureza, a revelação geral, né, através do nosso pensamento, através da natureza, né, revelação especial, né, que é através da Bíblia, através de Jesus Cristo. Então, assim, a comunicação verbal direta entre Deus e os seres humanos específicos é um fato incontestável nas Escrituras. Como você viu aqui, a carta de 2 Pedro, que diz que nenhuma profecia veio de vontade humana. Nada que está escrito na Bíblia veio por vontade humana. Tudo que está ali, desde o seu primeiro ponto, né, até o fim, tudo veio de vontade divina. Aqui não está nada que Deus não quisesse que estivesse, que não estivesse, entendeu? Então, elas também, as Escrituras foram concedidas para um fim prático, né? E quando nós vamos para 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e 17 diz, né, que as Escrituras são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora pensa comigo, como é que a gente iria construir algo para nos repreender? Porque nós, por natureza, a gente não gosta de repreensão, a gente não gosta de correção, a gente odeia quando alguém chama a atenção da gente, a gente odeia quando talvez alguém pega ali no pé com alguma coisa, né? Mas a Bíblia ela serve para isso, para corrigir, para nos repreender, para nos colocar no caminho direitinho, né? Como se fosse uma bússola que nos guia, né? Ali no caminho correto. Como é que nós iríamos? Como é que o homem iria criar algo para ir contra os seus gostos, para ir contra os seus desejos pessoais, né? É interessante notar também que no nosso guia de estudo diz que as Escrituras também declaram: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Em Amós capítulo 3, o verso 7. Então, homens santos falaram da parte de Deus. Gente, é uma mistura tão grande porque a gente precisa entender os verdadeiros conceitos bíblicos das coisas. O conceito grego de santidade, de perfeição, foi deturpado. Porque para alguns santos são aqueles que nunca erram, que nunca pecam, que são assim, sabe, inerrantes. Mas quando nós vamos ver o conceito bíblico de santidade, a gente sabe que santo é uma pessoa separada para uma obra divina. Então a gente vê que muitos desses homens que foram usados por Deus, eles cometeram erros, cometeram falhas, mas foram usados por Deus e, portanto, a Bíblia os considera santos, porque a palavra santo, em seu termo original, não é quem nunca errou, quem nunca pecou, mas é alguém separado para um fim específico divino, para uma obra divina, tá? Então, com outras palavras, a revelação é tornar aquilo que está oculta e agora Deus revela. Seria literalmente, eu vou usar até aqui vou fazer até uma comparação aqui, né? Supõe-se que esse livro aqui, ele está coberto, né, por esta toalha. E aqui eu vou revelar esse livro, ou seja, eu vou tirar essa toalha do livro e vou mostrar o conteúdo dele. Então, da mesma forma, foi o que Deus fez. As suas verdades estavam ocultas, a sua mensagem estava oculta, e agora Deus tira o véu para o ser humano para que essa verdade, essa palavra, venha a conhecimento do ser humano. Tá bom? Agora, na segunda parte, eu espero que esse processo de revelação ficou claro para você, que é muito importante você entendê-lo. Porque se você não compreendê-lo bem, isso vai impactar muito a forma como você interpreta as Escrituras, certo? Então você tem que entender o processo de revelação. Se porventura não ficar claro, você escreve nos comentários que de repente a gente pode estar gravando um outro vídeo para a gente falar só sobre a revelação, tá certo? Vamos aqui para o processo de inspiração. Nós temos aqui um texto muito interessante. Continuando, né, nós lá lemos ele, mas eu quero repeti-lo, que é 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 19 a 21, diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu explicar para vocês, o nosso guia de estudo não falou, mas eu vou explicar para você aqui a questão da inspiração. O texto grego, na parte que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, aparece o adjetivo theopneustos. Essa palavra em grego, theopneustos, significa literalmente soprado por Deus, ou seja, o sopro de Deus, tá certo? Ou respirado por Deus. Então, a ideia é que a escritura sagrada, a Bíblia, as escrituras, é
expirada, ou seja, foi soprada por Deus para que o homem pudesse escrever, tá certo? Então, assim, por isso a palavra inspirada não ajuda na compreensão desse texto. Porque inspiração é eu puxar e expiração é eu soprar de dentro para fora, tá certo? Então, assim, a gente tem que até fazer uma correção, que o termo mais correto para esse texto seria assim, ó, toda a escritura foi expirada por Deus, ou seja, foi soprado por Deus como um manancial do seu conhecimento, das suas verdades, do seu amor por todos nós, entendeu? Olha isso, gente, que coisa linda, que coisa magnífica, quando a gente entende os termos originais da Bíblia, isso enriquece até mais a nossa compreensão da palavra de Deus. Eu me arrepio todinho com isso aqui. Aqui também, todavia, tornou-se comum em todo mundo cristão a gente falar em inspiração, até porque a nossa tradução em português da Bíblia está a palavra inspiração, mas o adjetivo theopneustos é expiração, é como se Deus soprasse. Gente, é literalmente o sopro de Deus sobre o profeta, né? Sobre o mensageiro, para ele poder escrever a mensagem, transmitir essa mensagem, né? Existem muitas teorias da inspiração, né? Eu já gravei um vídeo aqui no canal. Eu vou colocar aqui um cardzinho para você ver aí, tá? As teorias da inspiração. Existe a inspiração parcial, a inspiração ditado, a teoria da inspiração, ou seja, corrigindo, viu? Existem teorias da inspiração, tá? Tem a teoria da inspiração parcial, tem a teoria do ditado, tem a teoria da inspiração verbal e tem a teoria ideológica. Tá um cardzinho aqui passando, você pode clicar, não sei se vai aparecer aqui ou não sei se vai aparecer aqui, mas eu vou colocar as teorias da inspiração, tá? Se você quiser entender as teorias da inspiração, você pausa o vídeo, corre lá, assiste as teorias da inspiração e volta para cá de novo, tá bom? Resumindo, a inspiração é o sopro de Deus sobre o mensageiro, sobre o profeta, tá certo? Tem um texto curioso aqui que eu quero ler com você, né? Já li 2 Timóteo 3,16, né? Que toda a escritura é inspirada, e é interessante notar nesse texto que diz que toda a escritura é inspirada. Algumas pessoas querem fazer seleção da Bíblia. Ah, essa parte aqui me agrada, então essa é para mim. Não, essa parte não me agrada, então essa aqui não é para mim. Ah, mas essa aqui, eu gostei dessa parte, então é para nós. Não, não gostei dessa parte, então é para o tempo da Bíblia. Só que o texto diz, né, todinha, de Gênesis ao Apocalipse, as escrituras, elas foram inspiradas, ou seja, o termo correto é expiradas, sopradas por Deus, né? Literalmente o sopro de Deus. Então toda a escritura é inspirada, mesmo que nem todas as partes sejam empolgantes para alguns leitores, né? E esse é o objetivo da Bíblia, é nos confrontar mesmo, é confrontar com o nosso coração. Por isso que ela mesmo fala, né, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes que corta, que rasga. E a Bíblia, o objetivo dela é esse mesmo, é entrar no nosso coração para rasgar, nos moldar. É claro que tem partes na Bíblia que servem para nos consolar, nos dar esperança, nos confortar, né, nos trazer paz, nos trazer o manancial das torrentes do amor divino. Mas também tem partes na Bíblia que traz juízo, né? Traz mudança, para nos confrontar, para nos moldar mesmo. Além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos e usaram os métodos para fazer uma pesquisa. Então, no passado, Deus ele revelava suas verdades para os homens escreverem, mas só que nem tudo na Bíblia veio de produto de revelação divina.
Aí você se assusta agora. Nossa, você disse que era tudo. Calma. A Bíblia fala que não foi tudo revelado. Toda a escritura é inspirada. Não toda a escritura é revelada. Tá, então me explica como é que funciona. Vou explicar para você. Por exemplo, Lucas, quando foi escrever o Evangelho de Lucas, ele não recebeu uma revelação de como aconteceu. Não. Ele pegou e foi fazer uma pesquisa nos lugares por onde ele andou. Certo? Por onde Jesus andou. Então, Lucas fez uma entrevista, foi nos lugares por onde Jesus passou, entrevistou algumas pessoas que viu Jesus, que conversou com Jesus. Lucas andou pelos lugares por onde Cristo andou, e ali ele foi colhendo informações, foi fazendo a pesquisa, e então ele construiu o Evangelho de Lucas, né? Sem ele nunca ter visto Jesus. Então o Evangelho não foi o Evangelho de Lucas não foi uma produção assim, uma revelação, né, de Deus revelou, não. Ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa Deus o inspirou, ou seja, como nós conhecemos o termo verdadeiro agora, ou seja, Deus expirou sobre ele, né, para que conduzisse, o Espírito Santo conduzisse ele nessa pesquisa e ele montasse então ali o Evangelho, né? Mesmo assim, toda a Escritura é inspirada. E essa é a razão pela qual Paulo afirmou que tudo quanto foi escrito serve para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tem que ficar claro para você. Algumas partes foi revelada por Deus e o homem transmitiu, e outras partes das Escrituras foi inspirada. Ou seja, Lucas, ele foi fazendo a sua pesquisa movido pelo Espírito Santo. Tá certo? Tem que ficar claro. Temos aqui um texto do Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito, na página 7, que diz o seguinte: a Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo dos seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Então, assim, meus queridos, a Bíblia, o autor é o nosso Deus, mas foi escrita em diferentes lugares, autores. Deus utilizou essas pessoas inspiradas, ou seja, agora a gente conhece o termo novo, né? Expiradas. O termo novo não, o termo correto, né? Expiradas, ou seja, soprado por Deus, conduzido por Deus. Outro texto curioso falando da inspiração está em Deuteronômio capítulo 18, verso 18, que diz o seguinte: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui a gente está vendo, né, a questão da inspiração, ou seja, da expiração, partindo de Deus a mensagem para ser transmitida através do seu servo, os profetas. Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, ou seja, a terceira parte do nosso estudo, que é a palavra escrita de Deus. Nós vemos no passado que Deus, assim que ele transmitia sua mensagem, ele pedia que no exato momento o mensageiro escrevesse logo a mensagem, né? Para que ele não esquecesse ou para que fosse transmitido logo, né? Em Êxodo capítulo 17, o verso 14, nós temos o seguinte texto: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Aqui nós estamos vendo o texto, né, em que Deus está falando para Moisés, né, escrever o que ele ia passar, né? Temos outro texto aqui interessante. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, e segundo as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus pediu que ele escrevesse, e ele então foi lá e escreveu o que Deus tinha mandado, né?
Temos aqui Josué 24, 26, que diz: Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então, Deus pediu que os homens escrevessem o que ele tinha dito, para que servisse de memorial, para que o homem não esquecesse. Memorial é algo para você memorizar, para você lembrar, para você não esquecer. Tá certo? Jeremias 30, capítulo 30, verso 2 diz: Assim diz o Senhor de Israel, escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Apocalipse capítulo 1, verso 11 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e os envia a 7 igrejas. Aqui Jesus falando, né, com João na ilha de Patmos, para ele escrever o livro. Então, vários são os textos na Bíblia em que Deus manda o homem escrever, para que servisse de memorial e enviasse para as pessoas, né? Passando aqui, eu acho que ficou claro para você, né? Essa parte aqui, a palavra escrita de Deus. Agora vamos para a outra parte do nosso estudo, que é o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Eu achei isso aqui muito curioso e eu quero compartilhar com você, tá? Existe um paralelo entre o Verbo de Deus, que se tornou carne, Jesus Cristo, e a palavra escrita de Deus, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora tenha nascido de uma mulher, as Sagradas Escrituras também foi algo sobrenatural que partiu de Deus e foi, né, produzido através, né, transmitido através dos seres humanos. Você está vendo o paralelo, né, entre Jesus e as Escrituras? Olha que interessante. Cristo se tornou homem no espaço e no tempo. Ele viveu em um tempo, em um lugar específico. No entanto, esse fato não anulou a sua divindade e nem o tornou historicamente relativo. Ele é o único redentor para todos, em todo o mundo e diante de todo o tempo. Da mesma forma é a palavra escrita de Deus. Olha o paralelo. A Bíblia foi dada em um momento específico, em uma cultura particular. Assim como Jesus, a Bíblia não é condicionada pelo tempo, isto é, limitada apenas para o seu tempo local e específico. Em vez disso, ela permanece válida para todas as pessoas do mundo. Nunca existiu um livro tão atual nos nossos dias como a Bíblia. E vai ano, vem ano, vai séculos e séculos, eras, e a Bíblia está ali, firme, porque seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Diga amém aí, você que está do outro lado. Muito bem. Olha aqui, ó, continuando, os paralelos entre Cristo e a Bíblia. Quando Deus se revelou, ele desceu ao nível humano. A natureza humana de Jesus mostrava todos os sinais, né, das enfermidades e os efeitos de cerca de 4.000 anos de degeneração. Assim também, né, no entanto, ele foi sem pecado, semelhante à linguagem das Escrituras, que é a linguagem humana, e não uma linguagem sobre-humana perfeita, que ninguém fala e ninguém entende. Embora todo idioma tenha suas limitações, o Criador da humanidade é o Criador da linguagem humana, e ele é perfeitamente capaz de comunicar sua vontade aos seres humanos de maneira confiável, sem enganar, tá? Agora é o seguinte, é evidente que toda a comparação entre Cristo e a Bíblia tem seus limites. Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras não são totalmente idênticos, porque a Bíblia não é uma encarnação e Deus não é um livro, né? Então, assim, Deus se tornou humano em Jesus Cristo. E nós amamos a Bíblia porque nós adoramos o Salvador proclamado nas páginas da Bíblia. Por isso que nós amamos a Bíblia. E dentro desse contexto, eu poderia dizer, né, que a Bíblia ela é a união do divino humano, a união do divino humano singular e inseparável.
E sobre isso nós temos o texto do livro Grande Conflito, na página 8, que diz o seguinte: as Escrituras Sagradas, com as verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano, uma união semelhante que existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia que o que foi dito sobre Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora fica aquelas perguntas para nossa consideração, né? Por que as Escrituras são tão fundamentais para a nossa fé? E eu fico me perguntando, sem as Escrituras, sem a Palavra de Deus, aonde você e eu nós estaríamos agora, né? Queridos, nós vamos chegando ao fim da nossa aula, vamos passando aqui para o nosso segunda parte, né? Compreendendo a Bíblia pela fé, compreendendo a Escritura pela fé. Todo verdadeiro aprendizado, ele acontece no contexto da fé, né? É a fé implícita, né, da criança que, em relação aos seus pais, que habilitam ela a aprender as coisas novas. Então, assim, é um relacionamento de confiança que orienta a criança a aprender os aspectos básicos da vida, né, fundamentais da vida e do amor. Portanto, o conhecimento sem um relacionamento, o amor e a fé é impossível de existir, né? Então, da mesma forma somos nós. Somos crianças que nós devemos depositar fé, esperança e amor no nosso Criador, para que nós possamos aprender mais sobre Ele. Pense em um músico. Na mesma linha de raciocínio, um bom músico que toca uma música muito bem, quando ele não apenas domina as habilidades, né, técnicas que o ajudam a tocar aquele instrumento, mas quando ele demonstra amor pela música e pelo seu compositor, né? Então, assim, de maneira semelhante, nós não entendemos a Bíblia quando nós a abordamos com ceticismo ou com dúvidas metodológicas, mas é preciso nós estudarmos a Bíblia com fé e com esperança e com amor. Algumas pessoas dizem, né, mas acreditar em um livro que é uma produção humana e tal. Meu amigo, eu vou dizer um negócio para você. É preciso mais fé para acreditar em algumas coisas que é inventada por aí, que ele rompe com a lógica da nossa razão, com a lógica, né, da realidade. Porque eu vou dizer para você, é preciso mais fé para acreditar que o homem veio do macaco, que o macaco foi se transformando, né, com evolução, foi se transformando em homem. É preciso mais fé para você acreditar que uma explosão gerou algo, uma vez que a explosão destrói, né? Então, assim, alguns dizem, né, mas eu vou acreditar na Bíblia, que é um livro, uma produção humana, que é isso, que é aquilo, tá. Mas se você for analisar direitinho, é preciso mais fé para acreditar em Charles Darwin e em muitos outros teóricos aí, né, do evolucionismo e do espiritismo e tudo, e aí vai embora, né? Então, assim, a fé, eu costumo dizer que todos nós temos fé em algo, né? Talvez você fale, não, eu não tenho fé. Não, você acredita em alguma coisa, né? Então, assim, precisamos de fé para acreditar nas Escrituras, na palavra do Senhor. Nós precisamos de ter amor pelo nosso Criador. Uma vez que sem fé e sem amor, dificilmente nós vamos entender as palavras desse livro aqui, né? E assim, compreender a Bíblia sem a fé e sem a iluminação é um pouco complicado. Eu queria passar um pouquinho, não está aqui no nosso guia de estudos, mas eu gostaria de acrescentar aqui a iluminação, que se encaixa direitinho no contexto da fé, né? Nós acreditamos que Deus revelou suas verdades, descobriu o que estava encoberto para o homem, entregou essa verdade para o homem. Deus inspirou, ou seja, expirou, soprou nos homens essa verdade, nos profetas, nos mensageiros, para que eles pudessem escrever. E agora para nós aqui cabe a iluminação, que é somente através do
Espírito Santo. O mesmo Deus que revelou, o mesmo Deus que soprou, expirou, é o mesmo Deus que nos ilumina. E o que é iluminação? Para que serve a iluminação? A iluminação, ela serve para justamente isso, nossa compreensão. A iluminação, ela trabalha na nossa mente para que nós possamos compreender o que foi revelado, o que foi escrito e chegou até nós. Aí entra o processo de iluminação. E no processo de iluminação, eu diria assim que a chave que destranca o cadeado da iluminação seria a fé através do Espírito Santo. Então, meu querido, antes de mais nada, antes de você pegar qualquer comentário bíblico, qualquer livro, para você tentar interpretar as Escrituras, entender as Escrituras, o essencial é você e eu orarmos pedindo iluminação ao Espírito Santo. Às vezes a gente criou até o costume de orar na igreja pelo pregador, né? Ah, Senhor, que o pregador possa falar revelado pelo Senhor, que o pregador possa falar inspirado pelo Senhor. Não, não, não. A palavra já foi revelada, a palavra já foi inspirada. Nós devemos orar pedindo a Deus iluminação, tá? Por mais essencial que a Bíblia seja para a nossa fé, não teria valor espiritual real para nós se não fosse a influência do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, quando nós a lemos e a estudamos, tá? Olha que texto interessante. Grande Conflito, página 9. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma de caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença da direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito Santo foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando os seus ensinos. E considerando o que foi dito pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Então, meu querido amigo, minha querida amiga que está acompanhando a nossa série de estudos e estudando comigo, é impossível nós compreendermos a palavra de Deus se não for pela obra magnífica e esplêndida do poder da iluminação do Espírito Santo em nossa mente. O meu desejo em Cristo é que você possa aplicar, estudar e aplicar as verdades das Escrituras no seu coração. Nós estudamos hoje, né, o nosso tema geral. O tema da nossa aula de hoje foi a origem e natureza da Bíblia. Nós vimos o processo da revelação, nós vimos o processo da inspiração, nós vimos também como sucedeu a palavra escrita de Deus, o porquê que Deus pediu para que o homem escrevesse, que era para servir como memorial, para que o homem não esquecesse. Nós vimos também um paralelo entre Cristo e as Escrituras, e nós vimos também que nós devemos pedir a Deus por a iluminação e compreender as Escrituras através da fé, né? Que Deus possa estar continuando a abençoar você e toda a sua família. O tema da nossa próxima aula é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Que Deus te abençoe e não se esqueça, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos nos deliciar, vamos mergulhar de ponta cabeça no Assim diz o Senhor, nas Escrituras Sagradas, na palavra viva de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.